Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus manda avançar, embora com uma nova geração. A ordem já havia para a geração anterior, mas que não conseguiu obedecer. Há certos aspectos que são muito interessantes. Não se muda uma igreja de uma hora para outra. Às vezes é preciso morrer toda uma geração para que uma nova geração renove a igreja. Individualmente também nós não conseguimos nos desarraigar facilmente de nossas tradições, de nossos apegos à família, de nossos hábitos antigos. Nós lutamos muito quando recebemos o Senhor e começamos a vida cristã. Nós lutamos contra o nosso passado, contra as amarras, contra tudo aquilo que nos acompanhou no nosso passado. Não é muito fácil. A luta da carne contra o espírito é uma luta muito forte e vai nos acompanhar, mas a luta não vai ser a mesma. Quanto mais nos consagramos a Deus, mais nós nos afastamos do pecado, das inclinações da carne e estamos mais próximos do Senhor. Isso se chama o processo de santificação. Deus quer que gradativamente você vá deixando as coisas do mundo, inclusive comidas e bebidas que sejam prazerosos para a sua carne. Você começa a crucificar isso também. O linguajar, filmes e novelas e coisas ligadas ao mundo que você costumava acompanhar e receber na sua mente, você vai mortificando tudo aquilo. Este é o processo de santificação. Você vai consagrando a Deus dia a dia mais outra área da sua vida. E quanto mais você fica longe da carne, do pecado, mais próxima você vai estar do Espírito e das coisas espirituais. E você vai chegar a passar para aquela categoria de homem espiritual, de uma mulher espiritual. Mas existem muitos crentes que, apesar de conhecer o Senhor, ainda estão na esfera carnal. O povo de Israel é um símbolo, um tipo bíblico disto. E o Moisés, quando escreveu o Deuteronômio, na verdade o Deuteronômio é um compêndio de alguns discursos, algumas mensagens que Moisés trouxe para todo o povo quando estava reunido nas campinas de Moabe, prestes a passar o Rio Jordão e começar a tomar posse da terra prometida. No capítulo 2 de Deuteronômio, o Moisés faz um retrospecto, ele vai lembrando aqueles 40 anos em que Deus esteve com o povo, em que nada faltou. Deus deu a comida através do maná, Deus fazia sair água da rocha, que tipificava Jesus acompanhando o povo. Deus colocou uma nuvem para proteger o povo no deserto, do sol escaldante do deserto. À noite, aquela nuvem se transformava em fogo para aquecer e iluminar as noites frias do deserto. O povo não envelheceu no deserto, a roupa não se estragou, enfim, ninguém ficou doente no deserto. Foi uma época maravilhosa. Apesar disto, o povo não deixou o Egito do seu coração. Os ídolos do Egito do seu coração, o povo não deixou. E pelo fato de terem tido atitudes rebeldes que foram consideradas inaceitáveis pelo Senhor, Deus determinou que toda aquela geração pereceria. Mas não de uma vez,
para dar oportunidade a que uma nova geração nascesse. Eu tenho experimentado situações assim no meu ministério. Quando nós estamos no meio de muitos crentes carnais que amam o mundo, são apegados à família, comes e bebes, e prazeres e diversões. A gente vai falar de coisas espirituais, eles não vão entender. É como se a gente estivesse dando lições do 5º ano para uma criança do 1º ano. Ela não vai conseguir alcançar aquelas lições. Há crentes tão carnais, tão ligados às coisas do mundo, que nós falando de coisas espirituais, eles não vão entender. É como Jesus falando para o Nicodemos, eles não vão conseguir alcançar. Mas e aí? Então a gente não fala mais. A maioria das igrejas dá água com açúcar, é abobrinha que se falam para animar as pessoas a ter fé. Pois é, infelizmente, muitas igrejas não conseguem sair deste nível. Mas aí vem o Senhor em Hebreus e diz, olha, vocês ainda estão precisando de leitinho, mas eu gostaria de estar dando alimento sólido, a prática do amor. Pois é, a maioria dos crentes não sabe mais do que assistir reunião. E sempre aquela lenga-lenga, meus irmãos, vamos buscar mais o Senhor, seja firme, não desanime, ore, meu irmão, que a luta vai passar, água com açúcar, isso é leitinho para crianças espirituais. O apóstolo Paulo disse, eu só pude dar leite para vocês, porque vocês eram crianças. E os crentes de Corinto, crentes carnais. Mas então não tem lugar nas igrejas para o alimento mais sólido, mais profundo, falar de sacerdócio, de compromisso de intercessão junto a Deus pela nação. Não há espaço para falar dessas coisas, porque as pessoas estão num nível tão infantil que não vão conseguir alcançar. Pois é, Deus deu aqui, em Deuteronômio, no capítulo 12, um recado com exemplos e orientações para a gente poder agir. Então, em resumo, ele disse, tudo que aconteceu trouxe lições, aquela geração foi morrendo, uma nova geração foi sendo forjada na obediência. Uma nova geração sendo forjada na obediência. Eu gosto de lembrar isto. O melhor de Deus está por vir. Nós estamos agora preparando a igreja para pessoas que vão se converter daqui por diante, mas que já vêm com muita sede, vão crescer espiritualmente. Não vão ser como os crentes que até agora vieram carnais, manhosos, rançosos, amando o mundo, rebeldes, duros de se lidar, pessoas que não obedecem, nem de longe sabem o que é ser discípulo, porque eles querem só ir para a igreja para receber a bênção, não se comprometem com Deus, não querem crescer espiritualmente. Mas e as novas gerações? Bem, nós temos que ter um trabalho extra, separar a nova geração para não se contaminar com as gerações anteriores. Nós desejamos uma nova geração mais espiritual. Então nós vamos falar nisto, nós vamos pregar isto, nós vamos orar por isto, nós vamos estar à disposição, nós vamos investir na nova geração. Mas e a geração anterior de crentes velhos? A gente vai amar, mas em princípio não perder muito tempo, porque em algum momento eles vão embora ou vão morrer. Essa geração passada teve que morrer. E o Moisés disse, olha, por 38 anos nós toleramos vocês, essa geração que se consumiu no meio do arraial, por causa da mão pesada de Deus, até que uma nova geração chegasse. Agora existem batalhas ferozes
a serem enfrentadas. A obra de Deus vai depender de milagres daqui por diante, nesses pequenos lapsos de tempo que faltam para a volta de Jesus, esse pequeno espaço de tempo. A obra de Deus precisa ser feita, mas nunca com uma geração manhosa e rançosa de crentes acomodados. Precisa de uma geração dedicada noite e dia, e corajosa e valente, e que acredita em milagres. Uma geração consagrada a Deus e que não dispõe mais de tempo para o pecado e não se acomoda com o mundo. E o Senhor diz: pois é, levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon, porque nas tuas mãos entreguei o Seom, rei de Hesbom, e toda a sua terra. Passa agora a possuí-la e contende com eles em peleja. E hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que são debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. De fato, aqueles próximos 5 anos, a época da conquista foi uma época de milagres, vitórias espetaculares que Deus deu a uma nova geração. Nunca seria possível aquilo com a geração velha, acomodada e rançosa. Nós estamos na época do derramamento do Espírito. Quem quer ser usado pelo Senhor tem que ser batizado com o Espírito Santo, se encher, buscar milagres e partir para cima do inimigo com vontade para ganhar vidas, libertar pessoas e clamar a Deus por milagres. O diabo vai se levantar, governantes, autoridades vão se levantar contra nós. Nós vamos ter que depender de milagres de Deus. Oramos pelas autoridades, mas não nos submetemos ao poder do homem. Nós temos que obedecer a Deus. Deus quer fazer coisas tremendas e grandiosas através de uma nova geração destemida, que é toda do Senhor. Mas não dá para misturar com as gerações passadas que se acomodaram. Hoje Deus já está fazendo maravilhas. Milhões de pessoas estão se convertendo no meio muçulmano, mas os pregadores estão sendo perseguidos e mortos, dizimados. Em muitos lugares do mundo, os cristãos estão sendo dizimados e perseguidos, mas corajosos e ousando milagres e vendo multidões se convertendo ao Senhor. São aqueles que vão se converter na última hora. E, no entanto, precisa de pregadores da última hora, pregadores cheios do Espírito. Eu estou crendo que, embora eu traga ainda muito ranço passado, eu estou crendo e esperando Deus levantar pessoas agora, novos convertidos, cheios do Espírito e vontade, corajosos e dispostos para a peleja, para ver milagres de Deus e fazer a obra de Deus poderosamente. Eu quero ainda viver para ver essa nova geração agindo, muito poder de Deus atuando, o mundo sendo sacudido, como aqueles 144 mil dos judeus que o Senhor vai levantar, jovens castos e cheios do Espírito, as 2 testemunhas do Apocalipse. Eu quero ver Deus levantando em nossos dias pessoas corajosas, consagradas a Deus. Eu espero ver essa nova geração agindo. E eu quero, de minha parte, fazer o que eu puder para começar falando nisso agora. Uma mensagem dessas você não vai ouvir em igreja nenhuma. Claro, porque eles querem agradar a geração passada e não é com mensagem desse tipo que vão agradar as gerações passadas. Mas eu quero fazer a minha parte, crer e orar e estar pronto a ajudar e falar nisto e crer nisto, agradando a Deus. Eu quero ver uma nova geração, eu quero ver milagres de Deus, eu quero ver o derramar do poder de Deus nestes últimos dias, uma nova geração da última hora, sacudindo o mundo por toda parte com pessoas que não amam o mundo. Você quer fazer parte dessa última geração?